Amém, igreja? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? O som está meio estranho para mim aqui, o retorno. Não sei se está normal para vocês aí. Está melhorando. Está abafado ainda. Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que através da comunhão, da nossa comunhão, o Senhor se faz presente. Senhor, e o Senhor libera a Tua bênção sobre as nossas vidas. Deus, que o Teu Santo Espírito esteja aqui nesse lugar, operando nas nossas vidas, nas nossas mentes, no nosso coração. Senhor, agindo aqui neste lugar, Pai, operando na vida de cada um, Pai. Deus, transformando essa palavra, essa letra, Pai, em espírito e vida para cada um de nós, Senhor. Libera neste lugar o Teu poder, Pai, a Tua virtude, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, por estarmos juntos na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, peço a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor. Perdoa os nossos erros e os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Abre aí na tua Bíblia, no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Aleluias. Aleluia, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Todos acharam aí Jonas, depois de Isaías, Jeremias, Joel, Daniel, Joel, um pouquinho antes do Novo Testamento. Jonas, capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém? Eu quero falar um pouco sobre essa história de Jonas, esse texto aqui de Jonas, que é muito conhecido, não é? Para falar sobre quando o homem foge da presença de Deus. Quando nós fugimos da presença de Deus. Amém? Porque essa é a história aqui de Jonas. Deus convoca ele para ir até Nínive, não é? Para clamar contra aquela cidade, porque ele era um profeta, por causa do pecado, por causa da malícia daquela cidade que tinha subido diante de Deus. Amém? Ou seja, Deus está levantando Jonas para uma grande obra. Deus convoca Jonas aqui para uma grande obra, não é? O pecado daquela cidade tinha chegado ao limite, não é? A sua malícia subiu diante de mim. Isso quer dizer que o pecado daquela cidade tinha chegado no limite. E Deus estava disposto a executar juízo sobre aquela cidade. E Deus então chama Jonas para essa missão. Mas Jonas diz aqui que ele se levanta e foge diante da face do Senhor.
não é? Melhor dizendo, Jonas levanta-se a fim de fugir, porque na verdade ele queria tentar fugir da presença de Deus. E eu já quero começar dizendo para você que não tem como fugir da presença de Deus. Nós vamos ver lá no Salmo 139 que a palavra diz que o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Não dá para fugir da presença de Deus. Amém, irmãos? Mas o fato é que Jonas fugiu, ou melhor, Jonas tentou fugir da presença de Deus. E eu creio, irmãos, que todos nós temos sempre uma tendência de fugir das circunstâncias. Nós temos sempre uma tendência de fugir de situações difíceis na nossa vida. Não é? Fugir quer dizer se desviar, rejeitar, não é? E também tem o sentido assim de se esconder, não é? A gente às vezes tenta, a palavra fugir tem o mesmo sentido de se esconder. A gente tenta se esconder, não é? Tem muita gente fugindo aí de muitas coisas, não é? Às vezes as pessoas fogem do chamado de Deus, foge de uma situação difícil que você tem que enfrentar. Muitos motivos fazem a gente fugir, faz o homem fugir, não é? Mas aqui está falando de fugir da presença de Deus, e eu quero falar mais sobre isso nessa noite, porque muitas vezes nós também temos fugido do chamado de Deus. Amém? Temos nos escondido em algumas coisas, dado algumas desculpas para a gente não atender ao chamado de Deus. Amém, irmãos? Amém? Tem pessoas que fogem para todo lado, não é? Muitas vezes a gente foge e se esconde, não é? Muitas vezes no pretexto do nosso trabalho. Eu estou trabalhando muito, não é? Tem muito compromisso. Às vezes as pessoas fogem literalmente, mudam de país, mudam de cidade. Tudo porque está fugindo da vontade de Deus. Fugindo às vezes de um confronto de Deus. Não quer ser confrontado. Tem pessoas que fogem de Deus trocando de igreja, tentando fugir de Deus. Eu não quero ser exortado, não quero ser confrontado, então eu vou para outra igreja. Isso é uma forma de querer fugir de Deus, fugir da presença de Deus. Mas a palavra diz: para onde fugirei da tua presença? Onde quer que eu estiver, o Senhor vai estar ali. Não é? Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor vai estar ali. Não tem como fugir da tua presença. Dá para fugir de Deus? Será que alguém que troca de igreja consegue se esconder de Deus? Deus sabe que eu ainda não me desliguei ainda oficialmente daquela igreja, então Deus vai me procurar lá e não vai me achar, então eu estou em outro lugar. Não vou avisar ninguém. Nem Deus eu vou avisar para Ele me achar. Será que dá para fazer isso? Para onde fugirei da tua presença? Amém, irmãos? O fato é que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Jonas tentou fugir do chamado de Deus. Amém? E o que faz a gente fugir, não é? Muitas vezes é o medo. Talvez aqui Jonas tivesse medo daquela situação, não é? De ter que ir até aquela cidade. Alguns dizem que Jonas não queria ir porque Jonas tinha um senso de justiça muito forte. E ele já pensou assim: Deus vai me mandar para lá, eu vou pregar isso no meio daquela cidade, vou dizer que ela vai ser exterminada, e na última hora Deus vai se arrepender e não vai destruir aquela cidade. Então Jonas já faz uma ideia de que Deus não ia fazer aquilo que ele estava dizendo. E se a gente for ver o final da história, a gente vai ver que Jonas nesse ponto tinha razão, porque Nínive se arrepende. Nínive busca Deus, busca
Deus de uma forma intensa, de tal maneira, e se arrepende e se humilha, que Deus volta atrás e perdoa o pecado de Nínive e não destrói a cidade. Amém? Mas isso não nos dá direito de fugir da presença de Deus, não é? Deus está querendo que eu perdoe aquela pessoa, mas eu não vou perdoar. Eu vou me esconder, vou me desviar desse caminho, não é? Vou fugir da presença de Deus para não ter que pedir perdão para aquela pessoa. Amém, irmãos? Às vezes o nosso orgulho faz a gente fugir. Amém? Amém? Mas o caso é que toda vez que a gente foge da presença do Senhor, a tendência é que a gente vai ter uma queda espiritual. E foi assim que aconteceu com Jonas, não é? Jonas teve uma descida, né? Ele fez um caminho de descida na sua vida espiritual, não é? Diz que Jonas desceu para Jope, né? Já o termo já é descer para Jope. Depois Jonas pega o navio e vai para o porão do navio. Veja como que havia um desejo intenso em Jonas de fugir, de se esconder, que além de estar no navio, indo para longe da onde Deus queria que ele fosse, ainda ele vai no porão do navio para se esconder, para dizer assim: ninguém vai me achar aqui. Amém, queridos? Amém? Então a gente começa a descer. Toda vez que a gente começa a fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente começa numa queda, numa descida espiritual. Não é? À medida que a gente vai se distanciando da vontade de Deus, a gente começa a ter uma queda espiritual, porque a gente vai se afastando da presença de Deus, não é? A gente vai se afastando da comunhão com Deus, não é? E depois, não é? Ainda não o suficiente, não é? Jonas vai parar na boca do peixe. E o próprio Jonas diz que quando ele estava no peixe, dentro do peixe, ele sentiu que ele estava realmente lá no mais profundo do mar. Ele sentia aqueles vagalhões de águas que estavam sobre ele, sobre aquele peixe. Porque ele entrou num peixe, numa baleia possivelmente, daquelas que vai nos lugares mais profundos do oceano. Entende, irmãos? A gente foge. Deus disse: quer fugir? Você quer ir para baixo? Então eu vou te levar mais para baixo. Você quer descer até o porão do navio? Pois eu vou te mostrar um lugar mais fundo ainda. E coloca ele dentro da boca do peixe. Não é? Eles jogam ele para fora do barco, porque começa uma tempestade naquele navio, não é? No mar, e até que eles chegam à conclusão que o problema era Jonas. E o próprio Jonas diz assim: me joga no mar, que a tempestade vai parar. Jonas tinha consciência de que aquela tempestade, a fúria do mar, não é? Daquela tempestade, era literalmente por causa dele, não é? E tanto que ele diz assim: me joga no mar que a tempestade vai parar, não é? O pessoal do navio resiste um pouco, fica com um pouco de medo, mas aí eles clamam a Deus, falam: Deus, não deixa que a gente pereça por causa desse homem, tipo assim, por causa do pecado dele, não deixa a gente ser consumido, ser destruído. E aí, depois dessa oração, eles pegam e jogam Jonas no mar, e a tempestade para na hora. Amém, queridos? Então, toda vez que a gente foge da presença de Deus, certamente que a gente vai trazer sobre a nossa vida tribulação. Nós vamos trazer tempestades que vão ser tempestades que Deus está fazendo, não é? Especificamente para a gente. Não é? Deus está fazendo não é? O tempo virá contra nós, porque Deus está querendo tratar com a gente. Não é? Deus está querendo trabalhar com o nosso orgulho. Deus está querendo fazer a gente voltar para o lugar onde Ele quer que a gente esteja. Amém, queridos? Então, eu quero que você pense nisso nessa noite, que nós temos uma tendência de fugir
não é? Cada um tem o seu, não é? Cada um tem a sua estratégia de fuga, não é? Tem gente que se refugia, não é? Sei lá, às vezes a gente vai, come alguma coisa para tentar passar aquela depressão, a gente tenta se refugiar nos remédios, na comida, não é? Até quando a gente vai comprar alguma coisa, às vezes não é nem por necessidade, é porque a gente quer, de repente, preencher alguma coisa aqui, um vazio. A gente está fugindo, isso é uma forma de fugir. Por que a gente não chega diante de Deus e resolve com Ele? Às vezes a gente está revoltado com Deus e a gente vai resolver de outro jeito. A gente desconta em alguém, mas a gente não fala com Ele. Amém, irmãos? Talvez se Jonas tivesse tido uma conversa mais franca com Deus, ele não precisava ter fugido. Ele ia entender realmente a vontade de Deus. Amém? Mas o fato é que a gente continua fugindo, não é? Fugindo do nosso chamado. Muitas vezes estamos fugindo do principal chamado que Deus tem para a nossa vida. Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus para nós. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Não é? Talvez nem todos vão fazer missões, não é? Em outros países, mas todos nós somos chamados a fazer discípulos, onde quer que a gente esteja. E o que Deus estava querendo de Jonas era isso. Jonas, vai para aquele lugar. Quem sabe você pregando lá, quem sabe você avisando aquela cidade que vai vir destruição sobre ela. Quem sabe, Jonas, ela se arrepende. Amém? Quem sabe, Jonas, você não discipula aquela nação com a tua pregação. Amém? E sabe, foi exatamente isso que no final Jonas faz. Não é? Jonas, quantos dias ele fica aqui? Clamando aqui por Nínive. Peraí, deixa eu achar aqui. No 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Deixa eu ver. No 4. No primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Espera aí, ainda não é aqui. Parece que tem um lugar que fala quantos dias Jonas clamou por aquela cidade. Eu sei que Jonas andou por vários dias clamando contra aquela cidade. Amém? E o que Jonas fez foi tão impactante para aquela cidade, irmãos. Não sei se você consegue imaginar uma pessoa só clamando numa cidade inteira, caminhando de carro, né? De a pé, né? Jonas não estava de carro, não estava com carro de som. Jonas estava sozinho caminhando naquela cidade. Imagina uma pessoa só para caminhar por toda a cidade de Bauru, para dizer: olha, daqui 40 dias vai vir juízo sobre essa cidade. O que dá pelo menos para chegar à conclusão aqui, irmãos, é que havia uma unção muito grande. O que Deus colocou no coração de Jonas para anunciar para aquela cidade era algo muito forte. Como é que uma pessoa só pode pregar, não é, anunciar uma coisa e a cidade inteira
se mobilizar. A cidade inteira parou para jejuar e para buscar o Senhor por causa da pregação de um homem. Está entendendo o que Deus pode fazer na vida de alguém que se submete a Ele? Amém, irmãos? Amém. Às vezes você está fugindo também, você se sente tão incapaz. Talvez Jonas também fugiu porque se sentiu incapaz para aquela missão, para aquela obra que Deus estava colocando diante dele. Mas quando a gente se coloca em obediência a Deus, irmãos, Deus vai capacitar a gente. Deus capacita a gente. Você consegue imaginar o que é isso? O que uma pessoa é capaz de fazer? O que Deus pode fazer através de uma pessoa? Eu creio que tinha uma unção muito grande. Quando Jonas falava, todos deram crédito para aquilo que ele falava. Amém, irmãos? Sai você aí pregando nessa cidade, dizendo que Jesus vai voltar, vê se alguém vai se mobilizar por sua própria conta. Mas quando você sai na direção de Deus, quando Deus é que te comissiona para aquilo especificamente, aí a coisa é diferente. Amém? E toda aquela cidade parou, não é? Olha, diz que os ninivitas, no 5, creram em Deus. Não é? Para dar a impressão que é que uma mobilização de toda a cidade. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive: por mandado do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma em homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Amém? Você imagina o que é isso? Você imagina se o nosso país parasse dessa maneira para buscar o Senhor e para se humilhar dessa maneira como Nínive fez aqui? Quantas coisas Deus mudaria? Quantos juízos, quanto mal que está sobre essa cidade, esse país que seria tirado de sobre essa nação. Amém? Amém, queridos? Porque Deus se arrepende do mal. Quando o homem se humilha, ele se arrepende. Amém, queridos? Muitas vezes nós fugimos da presença de Deus porque as nossas obras não são boas, não é? O pecado nos afasta da presença de Deus. A palavra diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou conhecidas as suas obras. Amém, irmãos? Quando nós estamos, não é, com algum mal dentro de nós, com algum pecado, com alguma maldade, a gente aborrece a luz. O homem aborrece a luz, não é? A gente não quer comunhão, a gente não quer estar perto das pessoas, não é? Porque a palavra diz que quem pratica o mal aborrece a luz. Quando a pessoa começa a se esconder, fugir da comunhão, é porque alguma coisa não está bem dentro dela, não é porque ela está aborrecendo a luz. Amém? Então é uma maneira que a gente vai se afastando de Deus. Quando o mal vai entrando dentro de nós, a gente vai aborrecendo a luz. Amém?
E quando a gente aborrece a luz, a gente está se aborrecendo Deus, não é? A gente está rejeitando Deus, porque Deus é luz na nossa vida. Amém? Então, muitas vezes a gente está desse jeito, fugindo, porque as nossas obras não são boas, fugindo da disciplina, da admoestação, fugindo do ensino, de estar junto, não é? Fugindo do discipulado, né? De ser discipulado. Mas o fato é que, como nessa história aqui, sempre há uma possibilidade da gente voltar para a presença do Senhor. Amém? Sempre há uma possibilidade de voltarmos para a presença de Deus. Como Jonas teve a possibilidade de voltar para a presença de Deus, não é? Através de toda aquela circunstância, de toda aquela tempestade, Jonas teve a sua oportunidade de se arrepender, de se humilhar e de voltar atrás. Amém? Deus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos atrás, de nos arrependermos, de nos humilharmos, de voltarmos para a sua presença. Não é? A gente vê isso na vida de Jonas e vê isso também na cidade de Nínive, não é? Para os ninivitas, eles também creram em Deus, se arrependeram, se humilharam e voltaram e puderam receber misericórdia da parte de Deus. Amém, queridos? Então nós também temos oportunidade para nos reconciliarmos com Deus. Amém? Amém, queridos? Então nessa noite, a mensagem que eu quero deixar para você é: não fuja da presença de Deus. Não fuja do teu chamado. Não fuja de um confronto. Não fuja da verdade. Tem gente que se esconde porque está com medo da verdade. Mas é a pior coisa, a gente viver como fugitivo, não é? O fugitivo, ele vai perdendo, não é? Ele vai perdendo a luz, ele vai perdendo comunhão, ele vai se afastando das pessoas e de Deus. Não viva como um fugitivo. Amém, queridos? Não viva como um fugitivo. Esteja na presença de Deus. Sabe, na presença de Deus, a misericórdia. Amém? Entenda isso, que sempre há misericórdia na presença de Deus. Há um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado. A melhor coisa que tem é você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, se arrepender, se humilhar, porque Deus vai ter compaixão de você. Amém? E você vai se reconciliar com Deus. Então não fuja da presença de Deus. Nessa noite eu queria deixar essa palavra para você. Não fuja do chamado de Deus. Amém? Não fuja das pessoas, não fuja de uma conversa. Não esconda o seu pecado. Às vezes a gente foge porque a gente está querendo esconder alguma coisa que está dentro de nós. Algum pecado, alguma maldade, alguma coisa que a gente errou e a gente está com medo de confessar isso para alguém. Não fuja disso, não é? Tem uma música que diz que quem procura liberdade nunca foge da verdade. Se você quer liberdade, não foge da verdade. Enfrente a verdade. Deus vai ser com você. Não é? Deus vai ser com você. Deus é misericordioso. Deus vai te dar graça. Amém, queridos? Então toma posse disso nessa noite. Volte para os caminhos do Senhor. Não é? Se você está passando por tempestades, por tribulações, e você entende nessa noite que é porque você está fugindo de alguma coisa, você está fugindo de Deus, você está fugindo daquilo que Deus quer para a tua vida, volta depressa. Volta depressa. Pula ao mar, não é? Como Jonas.
Deixa o pessoal jogar você no mar, porque a tempestade vai acalmar. E aí Deus vai tomar o controle. É engraçado que Jonas não teve medo que alguém jogasse ele no mar, não é? Porque era quase certo que ele ia morrer, né? No meio de uma tempestade daquela, alguém jogar você no mar, é certeza que você vai morrer. Mas Jonas não temeu isso. Tem hora que a melhor coisa, irmãos, ao invés de ter medo, não é de Deus, não é ter medo de ficar se escondendo, de fugir da verdade. Então se lança logo nas mãos de Deus e deixa Deus direcionar a tua vida. Deixa Deus mostrar o que você deve fazer. Amém? Se entrega nas mãos dele para que ele faça o melhor para a tua vida. Amém? Então quero orar sobre essa palavra nessa noite, para que Deus possa fazer essa obra na nossa vida nessa noite. Amém? Onde quer que você esteja hoje, agora. Talvez você não está fugindo fisicamente de Deus, você está, não é? Você não mudou de cidade, você não mudou de igreja, mas talvez a sua forma de fugir seja disfarçando das pessoas o que você realmente está sentindo, o que você realmente está passando. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida, não é? A palavra diz que a gente tem que confessar, que a gente tem que compartilhar, que a gente não tem que encobrir o nosso pecado. Aliás, a palavra em Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não encobre mais a sua transgressão. Confessa logo, confessa e deixa logo, porque você vai achar misericórdia. Amém? Então, hoje é a noite de você fazer isso. Amém? De você parar de encobrir o teu pecado, de esconder o teu pecado. Confessa logo e deixa, e você vai alcançar misericórdia da parte de Deus hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você tome uma posição hoje. Que você entenda nessa noite que essa palavra é para você. E se Deus é que está mostrando isso, e se Deus está falando com você nessa noite, se Deus te achou onde você está aí, você que vem se escondendo, você que vem encobrindo algumas coisas, eu quero dizer para você que hoje é a noite de você vir ao encontro do Senhor. Que hoje é a noite de você deixar o mal que está no teu coração. Hoje é a noite de você vir para a luz, para achar misericórdia diante de Deus. Ainda que tenha coisas que não são boas, que estão encobertas na tua vida, hoje é a noite de você vir para a presença de Deus. De você confessar diante de Deus, de você confessar para aquela pessoa que Deus te direcionar, para se livrar de vez desse mal, desse pecado, de ter que viver fugindo, de ter que viver se escondendo, de viver como um fugitivo. Mas hoje Deus tem liberdade para você. Deus tem um lugar de descanso para a tua vida. E eu quero convidar você para vir para esse lugar nessa noite, para você tomar esse posicionamento hoje diante de Deus. Em nome de Jesus. Se você sente que essa palavra é para você nessa noite, se você não quer mais viver fugindo das coisas, que você quer enfrentar
o que Deus quer para a tua vida, o que Deus está permitindo na tua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Tenha coragem de vir aqui à frente hoje. Recebe essa palavra, recebe. Deus vai tirar o fardo pesado que está sobre a tua vida hoje. Deus vai te dar um fardo leve. Não tenha medo de Deus, mas encare hoje que Deus quer isso para a tua vida. Queria chamar o ministério de louvor.